Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leslie, eu sou professor aqui da Versalhes e sejam muito bem-vindos ao curso de urodinâmica aqui que nós vamos ministrar para vocês, tá? A urodinâmica é um exame que eu acho que se você chegou aqui é um exame que você tem necessidade de ver ou pelo menos de analisar. Tem tido pacientes que fazem esse exame e está tendo algum tipo de dificuldade ou quer aprimorar um pouco mais o seu conhecimento. Então, nossa intenção é justamente essa: trazer você, que precisa do exame ou conhece muito pouco, para começar a vir a realizar o exame e interpretar esses exames, tá bom? Esse curso, obviamente, ele é um curso mais introdutório, então ele não se presta a acabar com todo o conteúdo que está relacionado à aerodinâmica e os distúrbios miccionais. Ele é uma porta de entrada, mas você vai aprender muita coisa aqui sobre aerodinâmica, eu posso garantir. Você já não vai pegar mais aerodinâmica com aqueles olhos que a gente olha no início, né, não entende nada daqueles gráficos ali. Você vai ver que é muito mais simples do que parece. Tá legal? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como vai ser a estrutura do curso e como é que a gente vai trabalhar durante esse período. Vamos lá. Então, voltando aqui ao início do curso, o curso está estruturado em 7 fases, tá bom? A anatomia e fisiologia da micção é uma parte que eu peço encarecidamente que você preste muita atenção nessa fase do curso. É uma fase fundamental para que a gente possa entender o restante do exame. Todo o resto do exame ele passa por aqui. Depois nós vamos falar sobre o preparo do exame, ou seja, no momento da realização efetiva do exame. Então, como se prepara para o exame, como é feito o exame, alguns problemas que nós podemos ter durante efetivamente o exame e como interpretá-los. A interpretação do exame, eu acho que é o que todo mundo quer chegar, mas infelizmente ele precisa passar por essas etapas. Por quê? Porque alguns problemas interferem na interpretação do exame. Algumas coisas que foram feitas durante a realização do exame vão trazer respostas na interpretação e depois no diagnóstico. E muitas das vezes na confecção, que é o nosso último item, a confecção e a interpretação do laudo, como o laudo ele é construído, ou que pelo menos deveria ser construído, ou os elementos que estão ali no laudo. A gente não vai conseguir mostrar laudos a laudos, né? Cada diferentes laudos, né? Mas só a estrutura dos dados que são importantes no laudo, tá bom? A metodologia, ela obviamente é feita com aulas remotas assíncronicas, ou seja, a gente tem as aulas e vocês têm condição de acessar e assistir elas. Vamos usar muitas ilustrações, muitos exemplos, muitos exames realizados. A gente vai interpretar muitos exames, podem ficar tranquilos, tá? E não tem outra maneira de entender a aerodinâmica e interpretá-los. É apenas olhando o exame, veja o exame, olha mais um, olha outro e assim vai, tá? Então é como um raio-x de tórax que a gente começa a aprender. A única maneira é olhando o exame, tá? Vamos fazer muitos exercícios. A gente tem um banco de exames bastante grande. A gente vai pegar eles até de forma aleatória para a gente faça a interpretação ali na hora, para você ver que às vezes a gente passa por dificuldade mesmo natural, tá bom? E no final nós vamos fazer uma avaliação. E essa avaliação, esse processo avaliativo, ele é mais centrado para quem está fazendo o curso, para que ele possa saber qual é a área que ele precisa estudar um pouco mais. Tá legal? Não é tanto para nota nem nada disso, não. É para saber aonde você precisa ou não estudar um pouco mais sobre a aerodinâmica. Tá legal? Vamos lá. Então, o que é o estudo aerodinâmico? O estudo aerodinâmico é um exame que avalia o funcionamento da bexiga e da uretra, auxiliando no diagnóstico de diversas condições relacionadas ao trato urinário inferior, aos distúrbios miccionais, propriamente dito. Tá? Ele simula as fases de enchimento e esvaziamento da bexiga, fornecendo informações sobre a capacidade de armazenamento, sensibilidade, propriedades elásticas, contrações e além de avaliar a pressão e o fluxo urinário. O que na verdade, a gente é um simulador em termos, né, porque são pessoas reais, então não é num ambiente controlado. O que você controla nessa simulação é o enchimento. Você enche de forma artificial e observa o comportamento da bexiga, simplesmente isso. Vou colocar soro, vou encher a bexiga e vamos ver
como essa bexiga se comporta durante todas as fases de enchimento, tá legal? E quais são as fases do estudo urodinâmico? A gente tem a fluxometria livre, a urofluxometria, que nada mais é do que o paciente simplesmente urinar livremente no sensor de fluxo. Ele vai dar um fluxo ali, um fluxo propriamente de como a pessoa urina, forma uma curva e um fluxo ali, tá? Aqui, na definição, ele diz que ele vai ajudar a ver se a fraqueza do detrusor é muito difícil. A gente vai ver isso só no estudo fluxo-pressão, que eu já vou falar um pouco mais à frente. No caso da cistometria de enchimento, é a fase de enchimento da própria bexiga. A gente vai colocar o soro e vai ver como ela se comporta, tá bom? Vamos ver como ela vai fazer no seu comportamento, se ela tem estabilidade detrusor ou não, a parte de sensibilidade, e quando a gente faz os testes de incontinência nesse momento do exame, tá legal? Então a gente vê ali essa parte da bexiga. O estudo fluxo-pressão nada mais é do que o paciente urinar, mas agora que é o fluxometria livre, dotado de avaliações de pressão. Então a gente tem a pressão intravesical, tem a pressão detrusora, a pressão abdominal, e a partir dali a gente vai fazer os devidos diagnósticos, tá? A eletromiografia do assoalho pélvico é uma monitorização muscular. Ele tenta buscar a atividade elétrica do assoalho pélvico e principalmente do esfíncter externo. Esse é o grande motivo da eletromiografia. Qual é o problema? O esfíncter ele é profundo demais para os métodos dos últimos equipamentos que a gente tem, os equipamentos novos, antigos, digamos assim, né? Novos não. Os novos estão um pouco melhores segundo os desenvolvedores, mas como há muita interferência da eletromiografia, em geral, a maioria dos serviços não faz eletromiografia, tá? E o perfil de pressão uretral tem sido utilizado, gente, basicamente para pesquisa. Uma pressão é um outro catéter que você precisa colocar, uma outra pressão que é medida dentro da uretra. Normalmente só se faz em homens, né, por conta do tamanho uretral, e ele é muito difícil de ser colocado porque você precisa de um outro catéter dentro da uretra. Então ele coloca como opcional, mas eu nunca vi ser feito. Vi alguns trabalhos que usam esse perfil de pressão uretral, mas ele é um pouco complexo, até porque você coloca mais um outro catéter dentro da uretra. E aí depois você vai ver se ele tem um padrão de obstrução com mais um catéter, mais um processo de obstrução lá dentro. Então ele acaba sendo um pouco mais complexo, tá bom? Então, o que é, resumindo aqui, o enchimento vesical por catéter, ou seja, eu coloco um catéter, encho a bexiga, tá? E aí depois esse enchimento, todo esse processo, ele vai ser captado por sensores e vai ser transformado num gráfico. Esse é o estudo urodinâmico. Basicamente é isso. E é isso que nós vamos ensinar você aqui a fazer. Depois nós vamos ensinar também os nomogramas, que são ferramentas gráficas e que eles, a partir da resolução dos exames, ele pode se encaixar numa dessas zonas, e aí a gente diz se o paciente tem uma contratilidade fraca, se tem algum tipo de obstrução, e assim vai. A partir desse nomograma nós vamos falar sobre eles também. Tá? Eles são importantes, principalmente quando há dúvidas de diagnóstico. Tá legal? Então, o que acontece? Para a gente estabelecer o diagnóstico e o tratamento de um distúrbio miccional, a gente vai ter que ter os sinais e sintomas. E em muitos dos casos o estudo urodinâmico ele é fundamental. Não tem exames hoje, ou nenhum outro exame ou exames que possam substituir o estudo urodinâmico quando a gente fala de função miccional. Ainda não existe nenhum exame. O estudo urodinâmico eu não coloquei aqui, ele tem uma versão que chama-se de videourodinâmica, que é com a associação de exames de imagem. Nós não vamos entrar nesse mérito porque ele é mais complexo e aí necessitaria também o aprendizado, por exemplo, de ultrassom, enfim, de outros métodos de exame para a gente ver. Então, ele é um pouco digamos assim, distante do dia a dia
de que a gente tem, que é o exame urodinâmico puro e simples, tá? Então a gente não vai abordar por aqui, tá legal? Queria agradecer a vocês aqui nessa primeira aula, e na próxima aula nós vamos falar sobre, obviamente, anatomia e fisiologia da micção, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Um abraço a todos.